Para nós isso é esquisito, mas para ele não. Ele entrou em Jerusalém, viu aquelas pessoas dizendo: Hosana ao filho de Davi, é o nosso rei. Mas ele olhava para aquelas pessoas, lia o coração delas e sabia que aquelas mesmas pessoas gritariam depois: crucificam. E a segunda leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Filipenses, nos mostra de modo muito completo essa realidade. Aqui nós vemos como que um resumo sobre tudo aquilo que nós cremos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, ou seja, aos cristãos de Filipos, e ele colocou nessa carta um hino. Ele escreveu a carta, uma longa carta, bonita, e ele colocou na carta dele um hino que as primeiras comunidades cristãs cantavam nas suas orações, nas suas liturgias. Este hino diz o seguinte, quer dizer, era um hino que todos os cristãos, grande parte dos cristãos cantavam, quer dizer, ele expressa bem o que era a fé do povo de Deus, do povo cristão, da igreja católica, desde o início. E qual é essa fé? Jesus Cristo, existindo em condição divina. Jesus Cristo, existindo em condição divina. Aqui nós vemos quem é Jesus. Ele é o Cristo, quer dizer, ele é o Messias, o ungido de Deus, mas não somente um homem que foi escolhido por Deus para fazer o bem no meio de nós. Jesus não é meramente isso. Se fosse isso, vejam só, se Jesus fosse meramente um homem escolhido por Deus, nós não precisaríamos ser cristãos. Não precisaríamos estar aqui. Você poderia seguir qualquer outra religião e seria equivalente a esta. Mas não é isso. Veja, Jesus Cristo, este enviado de Deus, existia em condição divina, quer dizer, ele é Deus. Ele não é meramente um homem. Por isso, e eu digo aqui algo que não agrada muitos ouvidos nos dias de hoje, mas exatamente por isso, porque Jesus Cristo é Deus, não é a mesma coisa ser cristão, ser católico e ser qualquer outra coisa. Não é a mesma coisa, não dá no mesmo. Sabe aquela coisa que se diz assim, ó: o que importa é você fazer o bem, não importa a religião que você vai. Não é verdade, mentira. Não é verdade. Porque se Jesus Cristo é Deus e fundou uma religião, fundou uma igreja, que é a igreja católica, não pode ser a mesma coisa ir à igreja e ir em qualquer outro lugar. Não pode ser o mesmo seguir a palavra de um Deus ou a palavra de um homem. Jesus Cristo, existindo em condição divina, agora diz o que ele fez. Não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Quer dizer, mesmo sendo Deus, ele não ficou assim lá do céu: eu sou Deus e vocês aí, homens na terra, que se virem. Não, ele não ficou assim. Mas se esvaziou a si mesmo. Se aniquilou. É uma palavrinha que está aqui em grego que se chama kenosis. Quer dizer, o esvaziamento de Deus. Ele abriu mão da sua glória. Jesus, sendo Deus, abriu mão do seu poder, da sua glória. Isso torna a morte de Cristo na cruz ainda mais impressionante, porque não é meramente um homem que morreu por nós, é Deus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo,
tornando-se igual aos homens. E mais ainda, ele desceu ainda mais. Desceu. É encontrado em aspecto humano. Ele, veja, olha qual é a descida. Como degraus de uma escada que vai descendo. Lá no alto da escada, antes ele estava como Deus. Depois ele desceu e se fez homem. Mas depois ele desceu mais e se fez como um escravo. E desceu mais e foi até a cruz. E tudo isso por quê? Por que ele fez isso aqui? Se fez obediente até a morte, morte de cruz. Se humilhou a si mesmo. Por quê? Por amor a você. Por amor à tua vida. Para te salvar dos pecados. Para salvar a cada um de nós pecadores da morte e da condenação eterna, do inferno. Agora, mais ainda, eu pergunto a vocês. Olhem aqui para o Padre. Há um Deus que se fez homem e se fez escravo e foi até a cruz e derramou o seu sangue para que tenhamos a vida eterna. Pode ser a mesma coisa seguir a Ele ou seguir qualquer outro? Não pode. É por isso que, veja, não dá para você ser católico e ser espírita. Não dá para você ser católico e ir no centro. Não dá para você ser católico e ser qualquer outra coisa. Porque Ele é o nosso Senhor. Depois, aqui continua dizendo, por isso Deus o exaltou. O Deus aqui, o Pai, o exaltou acima de tudo. Não existe outro acima dele. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Existe outro Senhor? Não existe outro. Porque Ele é o único que é Deus e morreu por você. Não existe outro Senhor. E o que é ter Cristo como Senhor? Significa querer não as próprias vontades, mas a vontade dele. Seguir não os próprios caminhos, mas o caminho dele. Viver os mandamentos dele. Na igreja dele. Isso é ter Jesus Cristo como Senhor. O Senhor deu a vida por nós. Entreguemos a nossa vida também para Ele. Entrega hoje, filho, filha. Entrega hoje a tua vida a Deus. E você vai experimentar a paz que vem de Deus. Você que andou afastado da igreja, quantas pessoas estão aqui nesta praça hoje? Você que há tempos não vai à missa, por exemplo, aproveita esta Semana Santa. Aproveita essa Semana Santa que está começando agora, que seja a Semana Santa da renovação da tua vida, da tua fé como católico. Católicos, nós estamos aqui nesta praça professando publicamente a nossa fé. Não tenhamos medo de dizer publicamente: eu sou católico e tenho alegria de ser católico. Quantos católicos têm vergonha disso? São tímidos. Não sejamos mais tímidos, porque nós temos um tesouro, que é a fé deixada por Cristo para a nossa salvação. Este tesouro precisa ser partilhado. As pessoas em nossa volta estão perdendo as suas vidas, estão morrendo, estão se perdendo. Vamos, professando publicamente a nossa fé, dizendo: eu sou católico e sou feliz por isso. Convidar todos a também terem
Jesus como Senhor. Nesta Santa Missa, entreguemos tudo a Ele, como Ele se entregou totalmente a nós. Amém.